Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Altíssimo possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi por 61 991 19 24 21, Irmão Alex. Beleza? Nós estamos dando uma olhadinha nesse livro aqui, pessoal. Ó, Teologia sistemática, histórica e filosófica. Uma introdução à teologia cristã. E hoje nós vamos continuar falando sobre a doutrina da predestinação. É um assunto muito importante, pessoal. Se você conseguir entender essa doutrina, você vai conseguir entender o Evangelho. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho bíblico, o Evangelho que foi ensinado pelo Messias e que foi ensinado pelos apóstolos. Isso é muito importante, que ao meu ver, no decorrer da história, ele tomou rumos diferentes. Mas nós estamos aqui para poder estar analisando, né, os pontos, e essa é um ponto muito importante para que nós venhamos aumentar o nosso conhecimento sobre o assunto. Hoje nós vamos ver aqui a doutrina da predestinação com João Calvino, né? Alguém aí do período da Reforma que trouxe um pensamento interessante, que já vinha desde lá da patrística, né? Desde Agostinho de Hipona, já tinha esse entendimento, à luz das Escrituras, né? Trazendo essa doutrina aqui. E aí nós vamos ver o que João Calvino falou a respeito do assunto. Vamos lá então. Geralmente disse que Calvino fez a doutrina da predestinação o centro do seu sistema teológico. Contudo, uma leitura atenta de sua Instituta não confirma esse julgamento consagrado. Calvino adota bem ao contrário, uma abordagem bem restrita em relação a essa doutrina, dedicada a somente 4 capítulos da sua explicação. No livro 3º, do capítulo 21 e 24, a predestinação é definida como o eterno decreto do Criador, pelo qual ele determinou o que desejava fazer de cada pessoa, pois ele não cria a todos das mesmas condições, mas antes determina a vida eterna para alguns e a condenação eterna para outros. Em certo ponto, ao escrever sobre a predestinação, Calvino parece referir-se a ela como um horrível decreto. Admito que o decreto é horrível, entretanto, a melhor tradução para a palavra em latim é aterrador. Na própria tradução para o francês que Calvino fez dessa passagem, em 1560, confesso que esse decreto deve nos causar temor, né, medo. O ponto em que se encontra a discussão de Calvino sobre a predestinação, na edição de 1559, período da Reforma ali, as Institutas, é significativo. Essa discussão aparece após sua explicação a respeito da doutrina da graça. Interessante que está tudo ligado, né, pessoal? Apenas após a explicação dos principais tópicos dessa doutrina, como a justificação pela fé, por exemplo, é que Calvino se dedica à análise do misterioso e complexo tema da predestinação. Logicamente, a predestinação deveria preceder essa análise, pois, afinal de contas, a predestinação define as bases da eleição de uma pessoa e, portanto, sua justificação e santificação posteriores, né? Contudo, Calvino nega-se submeter aos decretos da lógica. A pergunta que fazemos é por quê? A análise que Calvino faz da predestinação parte de fatos
empíricos. Alguns creem no Evangelho, outros não. A função primária da doutrina da predestinação é explicada o porquê de alguns indivíduos responderam ao Evangelho e a outros não. Representa uma tentativa de explicar a variedade das respostas humanas diante da graça. A teologia calvinista da predestinação deve ser considerada como uma reflexão sobre os dados colhidos da experiência humana e interpretado à luz das Escrituras. Isso aqui é interessante, pessoal. Ele fala que essa reflexão, esses dados têm que ser colhidos de experiências humanas, né? Um exemplo, das pessoas que tiveram contato com a graça, à luz das Escrituras, para você entender, né, a graça, para você entender a predestinação. Em vez de algo que se deduz em base de ideias preconcebidas sobre a onipotência divina, né? Então ele ainda traz uma ideia. Tem pessoas que chegaram à ideia, né, sem olhar para as Escrituras, sem olhar para testemunhos, que isso é importante. Eu mesmo tiro muitas dúvidas com relação ao que está escrito com o meu testemunho, para me saber se aquilo realmente aquilo que está escrito realmente é uma verdade. A crença na predestinação não é em si mesmo um artigo de fé, mas é o resultado final de uma reflexão inspirada nas Escrituras a respeito dos efeitos da graça sobre o indivíduo, à luz dos enigmas da experiência. Isso aqui é interessante, pessoal. Ele não chegou com esse pensamento, com certeza ele recebeu esse ensino de alguém ou achou interessante, né? Porque Agostinho já falava sobre isso no terceiro século, né? Então vinha pessoas falando já sobre esse assunto. E isso que ele fala aqui, ele sempre joga para as Escrituras e joga também para os testemunhos da graça. Está tudo ligado uma coisa com a outra. Interessante. É preciso ressaltar que isso não representa uma inovação teológica. Calvino não está introduzindo uma nova noção até então desconhecida do domínio da teologia cristã. Muitos teólogos do posterior período medieval, especialmente escritores da escola agostiniana moderna, como Gregório de Rimini e Agolino de Oliveto, ensinavam a doutrina da dupla predestinação absoluta. É interessante isso aqui, pessoal, também, e eu quero até abrir uns parênteses. Aquelas pessoas que ficam taxando os outros quando traz alguma ideia dos eleitos, dos escolhidos, e fala bem assim, você está trazendo doutrina calvinista, a pessoa ela não tem um conhecimento histórico. Se ela for olhar historicamente, né, desde o terceiro século, né, ali na patrística, né, dos pais da igreja, fala sobre o assunto. Né? Então, historicamente, a história da igreja fala sobre isso. Né? Então, é uma pessoa que não tem um conhecimento histórico. Calvino, 1600, né, vamos dizer, então, lá na frente, e as pessoas taxam a pessoa de calvinista. Vamos continuar aqui, então. Afirmando que o Eterno elege alguns para a vida eterna e outros para a condenação eterna, sem fazer nenhuma referência a seus méritos ou desméritos. Então existia uma escola agostiniana que defendia e ensinava isso. Antes de Calvino, seus destinos dependiam totalmente da vontade do Criador e não de suas características individuais. Isso aqui é importante. Ó, pessoal, é interessante, tem muita referência sobre isso no Novo Testamento, muitas mesmo, né? Por isso que eles vê a luz das Escrituras, né? A luz do Novo Testamento.
E tem referência também até na Bíblia hebraica sobre o assunto. Na verdade, é possível que Calvino tenha se apoiado ativamente desse aspecto agostiniano medieval posterior, a qual certamente guarda uma estranha semelhança com seus próprios ensinamentos. Longe de ser uma primazia de importância central no pensamento de Calvino, a predestinação é uma doutrina acessória que se preocupa em explicar um aspecto intrigante das consequências da proclamação do Evangelho da Graça. Então, a predestinação está enraizada com o Evangelho da Graça. Se tu entender a graça, você entende a predestinação. Contudo, à medida que os seguidores de Calvino buscaram reformular seu pensamento à luz dos novos progressos intelectuais, talvez tenha sido inevitável que pudesse acontecer certas alterações na estrutura de sua teologia cristã. Então, só até aqui que traz as informações com relação a Calvino, e aí depois da morte de Calvino, os seus discípulos desenvolveram outras teologias, né? E aí, pelo fato de ser discípulo de Calvino, acabou levando um entendimento de calvinista e tal. Depois a gente poderia dar uma análise para ver o que foi desenvolvido, né, depois da morte de Calvino, para que nós venhamos entender mais o assunto. Mas uma coisa importante a gente saber, pessoal, nós temos que aprender e entender a graça. A graça é um presente, é um favor imerecido. Nós não merecemos receber a graça, é nos dado pelo Eterno. Então, e quando você entende a graça, você entende o que é o Evangelho. Você entende o que é as boas notícias. Beleza? Então, que o Eterno, que o Altíssimo possa estar nos abençoando grandemente. E um abraço do irmão Alex.